Ora, muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus, e que, acima de tudo, todos tenham muita saúde. Esse é o nosso desejo. Saúde. Ela tem muita saúde. Espirrou, é sinal de muita saúde. Este foi bom para começarmos bem dispostos. Estamos a começar bem dispostos, isso é que é bom. Quero também dizer o seguinte: gostava que vocês me dessem o feedback através do grupo de WhatsApp, aqueles que têm acesso. Se o som e o vídeo estão a chegar bem a vocês, se está tudo ok para então continuarmos. Também quero cumprimentar mais uma vez a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos que nos veem e que nos assistem todas as quintas-feiras e aos domingos também, e onde quer que eles estejam. Um grande abraço aqui da Torre da Marinha em Portugal. Quero também agradecer a generosidade da igreja. Esta igreja é fantástica, eu sinto-me privilegiado de poder sermos uma igreja generosa, e a semana que passou nós todos como igreja pudemos auxiliar algumas famílias que precisavam de apoio, e isso é muito importante, e por isso o meu muito obrigado a todos vocês. Glória a Deus. Hoje, no final do estudo, o estudo vai acabar um bocadinho mais cedo, vamos já começar com o estudo, mas no final quero orar por algumas pessoas, alguns assuntos específicos também, e também quero falar acerca do confinamento, destas notícias, não é? Que quer queiramos, quer não, todos os dias somos bombardeados com estas notícias do confinamento. Então daqui a pouco, no final do estudo, nós iremos então falar um pouco, está bem? E pronto, vamos então, Célia, passar ao nosso estudo de Ruth, está bem? Vamos orar? Sim, vamos. Estava só aqui a cumprimentar os nossos irmãos da Madeira. É? Ok. A irmã Salete, o Martinho, que eles mandam sempre mensagens, estão sempre aqui. Tá bem. De vez em Eles quando não eu fazem estou parte ainda a aqui do responder. grupo, mas pronto, se quiserem podemos Mas fazem pôr. parte aqui do meu grupo. Está bem. Isso é que é importante. Ok, então. Parece que está tudo bem, som, Sim, não é? parece Som, que está tudo- o vídeo tudo a está correr ótimo. bem. Então, glória a E Deus. como hoje recebemos uma mensagem muito especial Foi fantástico. da Constância e do Gabriel, e como o Gabriel disse muito bem, que devemos orar. Orar, é isso mesmo. Vamos orar então, Gabriel. É isso, vamos orar. E a igreja toda. É isso mesmo. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de vivermos os tempos que estamos a viver, pela liberdade que temos para ouvir a Tua Palavra, para nos sentarmos completamente descansados nas nossas casas e estudarmos a Tua Palavra sem medo de perseguição, sem medo que alguém nos possa ameaçar a própria vida. Te agradecemos por esse privilégio. E, Senhor, que não tomemos este privilégio de ânimo leve, mas que com responsabilidade nos debrucemos sobre a Tua Palavra, que estudemos a Tua Palavra para aprender mais de Ti. E que a Tua Palavra, Senhor, nos transforme a sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Amém. Obrigada pela revelação da Tua Palavra, obrigada porque ela é pão que nos alimenta, obrigada porque ela é água que nos lava, obrigada, Senhor, porque Tu estás na Tua Palavra. E quando nós estamos com a Tua Palavra, nós estamos contigo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Podemos não ver, mas sabemos que estás connosco quando nós nos dedicamos ao estudo da Tua Palavra. Tu estás presente. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ora bem, nós vamos voltar nós tínhamos lido o capítulo 2, mas nós vamos voltar aqui ao capítulo 2, porque passámos assim
tipo uma ventania que lhe deu. E vamos voltar, portanto, ao capítulo 2 e eu queria trazer aqui algumas coisas, lembrando, eu penso que se calhar até a maior parte sabe, mas vamos falar. Novamente, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E já falámos a semana passada que esta caracterização de Boaz, homem valente e poderoso, não só é uma palavra, a palavra no original não só refere-se a alguém que é rico, que tem posses, que tem estatuto social, digamos assim, mas também é a mesma palavra que também significa aquilo que significa para a mulher virtuosa. É a mesma palavra, é usada para caracterizar Boaz como um homem virtuoso. Não só Boaz era um homem rico, poderoso, com estatuto, digamos assim, com posses, mas era também uma pessoa virtuosa, piedosa. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que ama as coisas de Deus. É uma pessoa que se apega a Deus e a tudo que diz respeito a Deus. E assim é caracterizado Boaz. Já disse a semana passada, Boaz é uma figura de Jesus, porque ao longo desta história, daqui para a frente, vamos ver que Boaz é o remidor daquela família, é um dos. E porquê é que é este e não um outro? É este porque ele é diferente, ele é apresentado e começa logo aqui por esta situação: homem valente e poderoso. Este homem valente, poderoso, homem virtuoso, homem de posse, homem de capacidade, mas também não basta só ter capacidade, é preciso querer, não é? Como Paulo disse em Coríntios, quando fala acerca das dádivas, disse que não só começaste a praticar, mas a querer. Essa é que faz uma grande diferença. Não é só praticar, mas é o querer praticar, é o querer fazer as coisas da maneira certa, querer fazer as coisas à maneira de Deus. E este era o tipo de homem que era Boaz. E este é um tipo de homem que nós devemos mostrar às pessoas, aos nossos jovens e às nossas crianças. Por vezes dá-se um ênfase muito grande a nível da mulher virtuosa, de sermos como, das mulheres serem como Esther, as raparigas, né? Guardarem-se e serem assim, serem boas donas de casa. E há muito essa tendência de ensinar mais as raparigas a ser de uma certa forma, quando a Bíblia também nos mostra que é importante que os homens sejam também homens piedosos, homens virtuosos também. Não é só a mulher que tem que ser virtuosa, o homem também tem de ser virtuoso. E Boaz é um exemplo desse tipo de homem. Então, prosseguindo, e Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Vamos aqui fazer uma pausa e, deixando aí uma marca, vamos ver em Levítico 19. Levítico. Sabes que hoje li um pouco Levítico também. É um livro absolutamente fantástico, também cheio de sabedoria. Mesmo, é assim, deixem-me só dizer uma coisa, isto fica gravado e esta é a minha posição e quero que seja clara em relação a este assunto. Hoje em dia vê-se, ouve-se muitos pastores, muitas igrejas a ignorarem o Velho Testamento.
a porem de parte os ensinamentos do Velho Testamento, toda a história, tudo aquilo que é relatado no Velho Testamento. Mas a palavra de Deus a Bíblia, as Escrituras como nós a temos, todas elas toda ela é importante para nós. Não há nada aqui no Velho Testamento que seja dispensável, porque tudo está escrito para nosso ensino. Vamos fazer tudo exatamente como está no Velho Testamento? Não vamos. Mas vamos aprender os princípios, vamos reconhecer Deus nas situações, nas histórias, naquilo que acontece. Até porque seria de mau tom, sendo que o Senhor Jesus Cristo utilizou o Velho Testamento, ou a Bíblia hebraica, para mostrar a vontade de Deus, e ele citou a Bíblia judaica. Quem somos nós para dizer que aquilo que Jesus citou, aquilo que Jesus estudou e partilhou na altura que estava aqui na Terra, quem somos nós para dizer que não é válido, que nós então não precisamos? Se o próprio Jesus, digamos assim, utilizou a palavra de Deus, o nosso Velho Testamento, para ensinar os seus discípulos, ensinar as multidões. Portanto, temos de ter este cuidado. O Velho Testamento é importantíssimo para nós entendermos o Novo Testamento, para nós entendermos até mesmo todo o significado da vinda, da vida, da morte e ressurreição e o regresso, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Dito isto, portanto, Levítico 19, a partir do versículo 9, diz assim: Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha aqui, lá está, Levítico 19, versículo 9 e 10 está-nos a dizer o quê? Estava a dar regras, lei, para o povo de Deus, e nós mencionámos isto a semana passada, quando fizesse a colheita, que não fosse rabiscar, né, como nós fazemos quando estamos a fazer é quase, claro, a comparação é um bocadinho, pronto, a gravidade do assunto não é tanta, mas é como, por exemplo, quando a minha mãe fazia bolos, eu ansiava que ela não raspasse a taça da massa crua toda para a forma, porque eu queria ir lá lamber aquela massa que eu achava deliciosa, ainda hoje acho deliciosa aquela massa. Então ansiava que na minha mãe não raspasse com o rapa aquilo tão bem para eu poder lá ir lamber. E basicamente aquilo que Deus está a dizer é para nós não usarmos, para o povo não usar o rapa na taça, não é? Quando fosse fazer a colheita, que não tirasse tudo, que não deixasse aquilo vazio, porque deixasse os cantos e que aquilo que caía, tanto as espigas como os bagos caídos na vinha, não ia atrás para tirar tudo, para aproveitar tudo. Tem que se aproveitar tudo. Não, deixa isso que caiu, deixa os cantos, deixa isso para aquele que está pior do que tu, para aquele que não tem como se suster, ao pobre e ao estrangeiro. Ao pobre, que significa mesmo da sua própria nação, não é? Da mesma nacionalidade, e ao estrangeiro, ou seja, não havia diferença entre o tratamento com aquele que era nacional e aquele que era estrangeiro. O estrangeiro tinha as mesmas oportunidades, neste caso, de sobrevivência como aquele que era pobre e era israelita. Portanto, e ainda hoje é válido este cuidado ao estrangeiro, cuidado ao pobre, obviamente, por isso é que Jesus disse: os pobres vocês vão ter sempre convosco, e é uma realidade.
pelo menos aqui nesta terra. Então, Deus está aqui a falar disso, eu queria vos mostrar, e vamos ler só até um pouco mais. Diz assim: não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Então, está a falar o quê? Está a falar de nós sermos justos, não defraudar alguém no que diz respeito ao seu pagamento. Se eu faço um acordo com alguém, olha, faz-me este serviço que eu vou-te pagar X, então quando termina o serviço eu pago X. Se eu fiz um acordo se eu sou patrão ou assim, e eu digo que vou pagar aquele salário daquela forma, que eu vou dar aqueles benefícios, então eu vou dar. É isso que a palavra de Deus está a dizer. Não vais oprimir o teu próximo, não vais esmifrar o teu próximo, não vais tentar sugar o máximo dele dando-lhe o mínimo. É isto que Deus está a querer dizer. Não roubarás. E aquele que trabalha, que é o diarista, aquele que trabalha diariamente, tu não ficas com o dinheiro que lhe deves no bolso, paga-lhe aquilo que ele trabalhou diariamente, que era a forma de pagamento, era diariamente. Até vemos isso na parábola daqueles que vão trabalhar na vinha, não é? Foram contratados naquele dia, uns logo bem cedo pela manhã, outros a 1 hora de acabar o tempo do serviço, e no final desse dia todos foram receber o pagamento. E é isto que Deus está a dizer: não vais deixar de pagar na altura certa de pagar. Na altura certa de pagar, paga. E ele, ao longo da lei, ele vai dizer: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, nós temos de nos lembrar que mesmo na prática das atividades económicas aqui nesta terra, que Deus é o nosso Senhor e que Deus está a ver tudo e que Deus, olha, anota essas coisas e Ele está a olhar para aquilo que nós fazemos. E Deus digamos assim, desculpem usar esta palavra, mas a bitola pela qual nós agimos e nós fazemos as coisas é pelos princípios de Deus, porque Deus é o Senhor nosso Deus. Queres dizer alguma coisa? Não. E vimos no versículo 4 que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco, e disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. E vimos isto já a semana passada, que é a demonstração de que este homem não era só respeitado porque era rico, porque tinha propriedades, porque tinha alguma coisa e por isso possivelmente bem posto na cidade, não é? Com um status social invejável, mas era uma pessoa piedosa, era uma pessoa apegada às coisas de Deus. E isto vê-se pela forma como os seus trabalhadores falam com ele e ele interage com os trabalhadores. E depois vimos a semana passada que ele nota que há uma pessoa ali nova. Portanto, isto é assim, os trabalhadores estão a fazer a ceifa, e ao mesmo tempo, não é no escuro, não é quando já não havia ninguém, pela calada, que os pobres e os estrangeiros iam lá buscar aquilo que estava caído. Não, era mesmo durante o dia, para verem as coisas, eles iam atrás e aquilo que ficava era para os pobres e era para o estrangeiro. E Boaz era um homem atento, e ele percebeu que havia ali uma pessoa nova, uma pessoa que estava a seguir os seus trabalhadores e quis saber quem é. E então foi-lhe dito que era a Moabita que veio com Noemi. E então ele começa assim, versículo 7. Ela diz assim: deixa-me colher espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã que está aqui até agora, a não ser um pouco, que esteve sentada em casa.
Ou seja, era uma mulher trabalhadora. Ruth era uma mulher trabalhadora. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que segarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe o que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz, e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E agora o versículo 13 diz assim: e disse ela: acho eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E esta parte eu acho é extremamente bonito, como diria a minha filha Jéssica quando era mais nova. Romântico. Que romântico! E é muito bonito, mas eu, ao ler esta parte, é a minha. Eu não sei se alguém pôs alguma coisa no WhatsApp para. Sim, a Vanessa falou, quando estavas a falar que toda a Escritura e o Velho Testamento é importante, ela lembrou 2 Timóteo 3,16, não é? Exato, que a palavra, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. É isso. E então é o seguinte: quando eu estava a ler esta parte aqui, fez-me lembrar Maria. Fez-me lembrar Maria quando o anjo traz o recado de Deus a dizer que ela iria conceber e o que nascer, que ia, portanto, ser a portadora do Salvador ao mundo. Ela disse: mas como é que vai ser isso, visto que não conheço o homem? E o anjo diz-lhe que vai conceber pelo poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o santo que de ti nascer será chamado filho do Altíssimo, etc, etc. E eu acho interessante, e eu vejo aqui coisas semelhantes no versículo 10, quando Boaz diz: olha, não vais para outro campo porque podem-te fazer mal, podem querer abusar de ti porque és uma rapariga nova, estás sozinha, és, como é que se diz, frágil. E provavelmente bonita também. Sim, mas estás numa posição frágil diante da sociedade e pode não haver pessoas com boas intenções noutros lugares, então fica aqui, fica junto daquelas que trabalham comigo, que ninguém te vai fazer mal, e quando tiveres sede não te preocupes, vai beber água do mesmo sítio onde os meus trabalhadores vão beber água. E depois ela diz que caiu em terra e diz: porque achei graça aos teus olhos, que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. É quase como faz lembrar Maria. Como é que vai ser isto? Mas como? É que nós temos que perceber que Maria era uma jovem, mas era uma jovem muito jovem. Porque estamos a falar, no caso de Maria, quando as mulheres se casavam, elas tinham 12, 13, 14 anos, já estavam velhas para casamento. E os rapazes casavam-se aos 18. Estamos a falar de uma jovem, mesmo muito jovem, que não vê qual o motivo desta situação, porque é que sou eu a contemplada, não é? E não via jeito disso acontecer. Mas há um motivo. No caso da Ruth há um motivo, e no caso da Maria também há um motivo. Sim. Aqui no caso da Ruth, o versículo 11 mostra-nos o motivo. Respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou
quando fizeste à tua sogra, depois da morte do Yeah. teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que de antes não conheceste. Sim. Então este homem estava bem informado acerca daquela mulher, e a atitude daquela mulher para com a sua sogra é que fez chamar a atenção, moveu o coração deste homem em favor dela. Sim, porque ele diz, o Senhor retribua o teu feito. Ou seja, Deus usou-se de Boaz para abençoar Isso é outra coisa a interessante, Ruth. porque quando nós lemos o versículo 12, o Senhor galardou o teu feito, a gente pensa assim, bem, agora Deus vai abençoá-la. Não, Deus abençoou assim, mas pelo Boaz. Exato. Boaz foi o instrumento de Deus para Começou, e estamos a ver que abençoar a esta história vai se moça, não é? desenrolar com eles os dois, mas começa por Boaz. E depois, no caso de Maria, eu acho muito bonito, eu vou só ler aqui para vocês, em Lucas, em Lucas 1,38, ela diz assim, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E eu gosto muito desta, depois do versículo 46 diz assim, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Bem, e este é o Magnificat de Maria. Este cântico de Maria é espetacular, é excelente, e eu gosto desta parte. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isto aqui só à parte. Se Maria precisa de um Salvador, ela não é salvadora. Ela própria nunca assumiu o papel de salvadora de ninguém. Ela também precisou de um Salvador, e o Salvador dela foi precisamente aquele que nasceu dela pela obra do Espírito Santo no corpo dela, visto que ela era virgem. Ela também precisou do seu Salvador. E ele diz, porque atentou na baixeza de sua serva, que é a mesma coisa que Ruth diz, porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ou seja, o nível, não é? É igual. Elas colocam-se, humilham-se a elas próprias, não no mau sentido, mas reconhecendo a posição delas. Ela só é uma demonstração, a atitude delas é uma demonstração De humildade. de humildade. Yeah. E é essa humildade, que é aquilo que eu referi, creio eu, na semana passada, eu volto a repetir, que é assim, aquilo que nós fazemos no passado, que fizemos no passado, tem repercussões para o futuro, que é o que está a acontecer aqui. Por vezes nós estamos diante de circunstâncias adversas, temos tudo para tomar más decisões, mas ao tomar boas decisões, como foi o caso dela, tomou uma boa decisão e foi nobre para com a sua sogra, mais tarde, não é? E está-se a ver, à medida que vamos lendo a história, está-se a desenrolar aqui um abrir de portas incrível. Portanto, Deus tem poder para abrir portas para a tua vida e para a minha vida. Como é que Ele vai fazer? Vai-se usar pessoas como Boaz. Vai haver muitos Boazes na tua vida e na minha vida também. Mas a nossa postura, a nossa humildade, o nosso temor diante de Deus, a nossa maneira como nós olhamos para a misericórdia, para o amor de Deus, para o Evangelho, e vivemos esse Evangelho, é que vai fazer toda a diferença para as portas se abrirem no meio das dificuldades. Yeah. E vemos aqui, lá está, o Senhor já estava a agir, sem ninguém dar conta, já o Senhor estava a agir para cumprir as suas promessas.
para fazer tudo aquilo que ele prometeu. Versículo 14 diz assim: E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Bem, o que eu queria aqui nesta parte chamar a atenção é o seguinte: há uma situação, e é muito cultural, em relação ao povo judeu, que é a hospitalidade. Boaz não era obrigado a dar um lugar à mesa, não à mesa como nós fazemos aqui no Ocidente, que temos mesas, não é? É uma expressão idiomática que nós temos, o sentar à mesa, quando de facto não havia mesas nesta altura, é só esta questão. Mas esta situação de chamar para comer junto é muito importante. A hospitalidade é extremamente importante para o povo judaico, e vemos isso aqui. Por exemplo, vemos quando o Senhor apareceu a Abraão, e quando ele apareceu, e diz que Abraão mandou fazer um pão. Mandou fazer um pão, que é a hospitalidade, e mandou preparar logo uma grande refeição para dar àqueles homens. E vemos, por exemplo, Jesus quando disse aos seus discípulos: ide de cidade em cidade, não levem nada nos alforjes, entrai na cidade que vos receber, deixai a vossa paz sobre eles, aqueles em que não vos receber, sacudi o pó dos vossos pés sobre essa cidade. Porquê que era isto? Não é que eu vou agora daqui, vou para a China e não levo nada. Não é isso que Jesus estava a dizer, não está a dizer ser missionária à maluca. O que é que acontece? Não era necessário, porque sendo um povo com a cultura de hospitalidade como era o povo judaico, eles não precisavam de ir carregados com coisas. Porquê? Porque até vemos a questão daquela parábola quando Jesus conta daquele amigo que à meia da noite vai lá bater para pedir pão e que acorda a casa toda, não é? Que ele diz: ainda me acordas a casa toda, mas o amigo levanta-se para lhe dar o pão. Porquê? Por causa desta hospitalidade. O que é que significa? O sentar-se à mesa, o comer juntamente, significa: o que é meu é teu. Tu, na minha alçada, debaixo da minha alçada, não vais padecer necessidade, e estás protegido por estares comigo, e por isso comes do mesmo que eu como. Até, na verdade, se fosse preciso, iria faltar para os da casa, mas para o convidado, para o estrangeiro, para a visita, não faltaria, seria dado tudo e o melhor. E vemos isso, por exemplo, é um bocadinho chocante, mas vemos, por exemplo, quando Ló recebe a visita dos anjos em Sodoma e Gomorra, e aquele povo pervertido estava a querer violar aqueles convidados que Ló estava a ter, Ló oferece as suas filhas, diz: não, olha, fiquem com as minhas filhas, portanto... mas não me façam mal a estes visitantes. Porquê? Porque a hospitalidade, o receber bem, o cuidar daquele que nos visita, é tão forte e tão importante que Ló considerou: é preferível que as minhas filhas sejam, digamos abusadas, é preferível do que eu ter visitantes na minha casa e que não os consiga proteger e que não os consiga guardar e que sejam maltratados.
Ao ponto, quando nós olhamos para aquelas coisas assim, ai que coisa, mas Ló estava maluco. Não, era uma questão de honra. Era uma questão de honra, no sentido de como é que alguém foi maltratado estando debaixo da tua alçada, Ló. Isso não era possível, e vemos isso ao longo das Escrituras. Se nós soubermos isto, quando vemos estas situações, como por exemplo, porque é que David ficou tão chateado quando o marido da Abigail não deu de comer a ele e às tropas, quando eles precisavam. E Abigail o que é que fez? Ela por trás, nas costas do marido, isto é outra lição do género, o que o marido diz, eu quero posse e mando, o marido é que manda e temos que fazer tudo. Que temos que fazer, mas vamos lá ver. Estão a perceber? A Abigail foi por trás e para que não houvesse derramamento de sangue desnecessário, ela desfez a ordem que o marido tinha dado e foi ser hospitaleira. Ela foi ser hospitaleira. Portanto, esse assunto da hospitalidade é muito importante. É muito importante, não se fala muito nisto, então na sociedade que nós estamos a viver atualmente. Mas voltando à questão de Sodoma e Gomorra, o grande motivo por que Sodoma e Gomorra foi destruída não foi por causa do pecado de homossexualidade ou o que quer que seja que estava a acontecer lá. Foi, acima de tudo, por a falta de hospitalidade aos enviados de Deus. Porque aqueles anjos que apareceram a Ló são enviados do Senhor. E o modo como eles foram recebidos, não tanto por culpa de Ló, porque Deus quis salvar Ló e a sua família, não é? Tirando-os daquela cidade, mas o espírito daquela cidade era esse o problema. E Jesus fala disso. Jesus fala, quando menciona sobre Sodoma e Gomorra, você não vê Jesus a falar com a questão da homossexualidade. Não estou a dizer que Jesus está a validar isso, presta atenção, não estou a dizer que Jesus está a validar a homossexualidade. O que estou a dizer é que Jesus refere-se a Sodoma e Gomorra pela questão da hospitalidade, por causa de que ele fala, quem recebe um profeta, na honra do profeta, recebe a honra do profeta. Quem me recebe um destes meus pequeninos em meu nome, a mim me recebe, Jesus, disse Jesus. E por isso, no dia do juízo, muitas cidades que não receberam os enviados do Senhor, nem receberam a Jesus, esses terão maior juízo, maior ainda do que Sodoma e Gomorra. Porque a questão que está aqui em causa tem a ver com hospitalidade. E esse é o espírito também que deve reinar nas igrejas. A igreja, ela é muito mais do que culto, do que um culto. A igreja tem a ver com isto, com este espírito, com este espírito que estamos a começar, graças a Deus, amados irmãos, entre todos nós, deste apoio, desta generosidade que nós temos uns com os outros. E isto não é possível ser só online, não é possível. Nós temos que entender o princípio espiritual, Então, eu queria deixar aqui este reforço, no sentido de que a hospitalidade é absolutamente importantíssima. E há pouco tempo, até a minha esposa falou com um dos nossos irmãos que alguém da família estava com contaminação do Covid, e se essa pessoa precisasse de vir para a nossa casa para ficar isolado dessa pessoa que estaria contaminado, nossas portas estariam abertas. Porquê, irmãos? Porque nós precisamos de nos ajudar uns aos outros. Nós estamos num momento muito complicado na sociedade e a igreja não pode estar de portas fechadas. A igreja somos nós. A igreja não é um edifício. A igreja são pessoas e as pessoas não podem estar fechadas. Nós temos que, por um lado, nos protegermos, temos que, por um lado, cuidar da nossa saúde, como é evidente, mas, por outro lado, nós temos que estar disponíveis como igreja para nos apoiarmos uns aos outros. Este é um princípio absolutamente primordial, porque a igreja sem isto não é igreja.
A igreja sem isto não é igreja. Tanto é que é um dos pilares da igreja no início. Eu vou só relembrar. Eu tenho a certeza que todos sabem esta passagem, não é? Mas a palavra de Deus diz em Atos 2:42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que é o partir do pão, senão as refeições? O partir do pão são as refeições. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, ou tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa. Vejam, estavam juntos todos os dias no templo. Depois partiam o pão em casa, ou seja, havia estas reuniões, estas partilhas de refeição em casa. Não era só da família, era a igreja toda. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, nós vemos aqui que o partir do pão é tão espiritual e é tão importante como o ir ao templo, o perseverar na doutrina, nas orações, a comunhão, o estar junto, o partilhar refeição, a hospitalidade entre os irmãos era super importante e marcava a diferença naquele tempo da igreja, no início da igreja, porque era algo que também tinha a ver com toda a cultura que, é assim, nós temos vindo a perder. E então com esta cena do Covid, eu compreendo todo o distanciamento e essas coisas todas que é necessário ter cuidados e não sei o quê, mas nós estamos a assistir, e eu disse isto, quem nos assiste já há algum tempo, eu disse isto logo desde o início, que na minha opinião, na minha humilde opinião, que esta cena toda uns iriam melhorar muito, mas a grande maioria iria ficar pior. E aquilo que temos assistido hoje, ao longo dos tempos, infelizmente, é precisamente, não foi uma profecia, mas quase, que realmente as pessoas estão cada vez pior, cada vez a olhar mais para o seu próprio umbigo, cada vez mais isoladas, mais egoístas, mais venha a mim o meu reino e mais nada, Então, se nas tintas, borrifando-se para quem vem atrás que fecha a porta. E com isto eu não estou a dizer que não vamos ter os nossos cuidados, não vamos desinfetar, que não vamos usar máscara, não estou a falar nada disso, mas é a atitude do coração de, não, agora não quer ninguém aqui, quer dizer, só pensamos em nós. E é precisamente aquilo que nós vemos aqui, por exemplo, nesta passagem. É importante a hospitalidade. É importante a hospitalidade. E ao longo da palavra de Deus, ao longo da Bíblia, nós vemos a importância da hospitalidade. Porque sentar-se a comer sentar a comer junto é um lugar de confiança mútua e vulnerabilidade. Vulnerabilidade. A falar. Agora não consigo. Vulnerabilidade. Não, também não é. Não é, mas pronto. A pessoa fica vulnerável, exatamente. Agora não consigo. Que é precisamente, não sei se vocês já repararam que quando nós comemos com alguém, à medida que a refeição avança e à medida que nós estamos juntos, a língua solta-se, e não é preciso ter vinho nem bebidas alcoólicas, mas a língua solta-se e o coração também se abre mais à medida que a pessoa partilha uma refeição. Porquê? Precisamente porque o sentar à mesa, o estar junto numa refeição cria esta confiança, de confiança mútua. É isto que quer dizer esta refeição. Boaz, ao fazer com que ela fizesse parte da refeição dos seus trabalhadores, não é? Estava que ela participasse, estava como se estivesse a integrar-se. Exatamente, estava a dizer, tu podes confiar em mim, tu és bem-vinda neste meio, tu aqui
não estás sozinha, estás protegida, estás debaixo da minha alçada, podes estar com confiança, podes estar descansada, não precisas estar em alerta, podes ser vulnerável, podes descansar, porque aqui ninguém te vai fazer mal. É isto que Boaz mostra a Ruth, convidando-a para estar na refeição com ele e com os trabalhadores dele. Eu sei que passei aqui algum tempo nesta parte, mas eu acho super importante este assunto da Bíblia, acho super importante, a hospitalidade. E a hospitalidade não é... Por vezes pode fazer parte de nós capacitarmos outras pessoas, ou porque vamos supor, alguém que tem uma casa maior, então eu vou ajudar e contribuir para que um estrangeiro ou alguém mais pobre esteja ali naquela casa durante algum tempo. Mas é acima de tudo nós abrirmos a porta do nosso coração e das nossas casas e aceitarmos aqueles que estão vulneráveis. E além disso, a nível de igreja, é nós convivermos uns com os outros. Eu digo muitas vezes, os irmãos não precisam que sejamos nós a marcar convívios, a marcar almoços, a marcar jantares, a marcar reuniões, isto e aquilo. Não, entre nós, todos nós, e nós não precisamos estar em todas as reuniões e todos os convívios, mas conviverem uns com os outros, partilharem a vida uns com os outros. É isto que vai fazer a igreja crescer. O versículo 18 diz assim, portanto, ela teve a paga, a Ruth teve a paga do seu dia de trabalho e tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que subjara depois de fartar-se. Então disse-lhe a sua sogra, onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Vejam aqui, finalmente Noemi tem um clique, graças a Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o estado depressivo de Noemi finalmente viu uma luzinha ao fundo do túnel e não era um comboio que vinha aí, era mesmo uma luz ao fundo do túnel, porque havia ar livre do outro lado, que é precisamente isto, que ela começa a ver que Deus está no controle da vida, apesar das más opções da vida dela, de tudo de mal que aconteceu, de toda a amargura que a envolveu, ela percebeu que Deus não deixou a sua beneficência, que é aquela palavra que nós vimos logo no início, Hesed, que é aquele amor obstinado, aquele amor teimoso que vai até ao fim, mesmo que seja unilateral, que é o amor de Deus por nós, que vai até ao fim, mesmo que a gente haja mal, mesmo que a gente cometa erros, faça asneiras, Ele não deixa esse amor, Ele não deixa a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E este homem, nosso parente chegado, é um dos nossos remidores, ou seja, vamos ver que havia mais, mas lá está, faz mais quem quer do que quem pode, não é? O que o povo diz, e esse é o caso que vamos ver, é um dos nossos remidores, diz Noemi. E disse Ruth, a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém.